Olá, seja bem-vindo ao Fibercast, o podcast da Fiber School. E hoje a gente vai falar sobre segurança. Segurança dos nossos técnicos, segurança da nossa equipe. Então, roda a vinheta. Boa parte da nossa equipe, a equipe do provedor de internet, fica na rua, fica no campo, fazendo instalações, ativando o cliente, fazendo manutenção, reparo, ampliação de rede, enfim. Boa parte é a parte técnica. E eu não sei se você já parou para analisar, mas o quanto esses nossos técnicos estão expostos a perigo. Já pensou? Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa mais complexa. E existem formas de a gente minimizar os riscos da nossa equipe. Algumas precauções que a gente pode tomar que vão garantir que esse colaborador, ou talvez você técnico, chegue em casa no final do dia. O objetivo é esse. Da mesma forma que você saiu para trabalhar, você chegar em casa seguro, tranquilo, sem nenhum acidente, sem nenhum machucado, você poder voltar para a sua casa. Então, existem treinamentos que são obrigatórios, que são as NRs, mas também, além das NRs, existem boas práticas que a gente também pode tomar. E ao contrário do que muita gente pensa por aí, isso não torna o processo tão demorado. A gente vai aprimorando, vai aperfeiçoando, vai ficando mais craque nisso, digamos assim, e a gente acaba agilizando o processo também. Mas eu não sou especialista para falar de segurança, não é o meu papel, meu negócio é fibra ótica, é projeto, esse tipo de coisa. Então, para hoje, para esse assunto, nós convidamos a Cláudia, que está aqui conosco, para explicar um pouquinho mais sobre segurança, NR, obrigações, precauções e também falar sobre conscientização. Acho que o foco de hoje é esse, é conscientização. A gente entender, poxa, por que eu não vou querer segurança se o meu objetivo, no final das contas, é voltar para casa com segurança? Cláudia, seja bem-vinda ao Fibercast de hoje. Obrigada. Prazer te ter aqui para a gente falar um pouquinho sobre segurança, uma coisa que é tão importante, é tão fundamental. E a gente se preocupa muito com a questão técnica da rede, qualidade, volume, faturamento, mas a gente nunca pode esquecer disso, do nosso colaborador, da segurança do nosso colaborador. É sempre um prazer para mim falar sobre segurança, né? Um prazer estar aqui também. E eu acho que pega muito essa questão da conscientização que você mencionou, né? É bem complicado, às vezes. Eu sempre começo os treinamentos, eu trabalho com treinamentos de NR, ministro treinamentos para equipes de provedores, essencialmente. Algumas equipes de rede, de implantação de rede também, mas essencialmente hoje o meu foco é atendimento de provedores. Eu trago uma experiência bem grande, né, desse mundo da telecom. Trabalho com telecom desde 2004, então eu ali pude começar observando. A minha formação primeira nem era de segurança, né, na verdade, é engenharia de telecomunicações mesmo. Já trabalhei em operadora, já tivemos provedor, já trabalhei com projeto também. Então isso tudo deu uma bagagem muito forte para eu conseguir fazer a segurança do trabalho para o provedor. E eu acho que a gente pega muito nessa parte da conscientização, porque fazer a segurança em si, escrever o documento, desenhar o procedimento é super simples, né? O nosso problema que a gente encontra grandes dificuldades é na hora de implementar esse sistema, é na hora de operacionalizar esses procedimentos, porque a gente bate muito nessa questão cultural, né? Principalmente porque a NR35 não é uma NR muito antiga, ela é de 2012. Então, todo mundo que aprendeu a trabalhar antes de 2012, ou todo mundo que aprendeu a trabalhar com quem aprendeu a trabalhar antes de 2012, não foi acostumado a fazer a segurança do trabalho em altura da maneira correta como deve ser. E no nosso caso ainda tem o agravante da eletricidade, né? Então, a gente tem ali dois perigos associados que a gente poderia minimizar e eliminar bastante a questão de acidentes típicos, inclusive, que acontecem na rotina do colaborador e que muitas vezes eles sequer consideram como acidente, que é o choque. O choque não é acidente, o choque já é um hábito. Né? Quando eu começo os treinamentos, eu pergunto para o pessoal se eles já sofreram alguns acidentes. Não é uma coisa que a gente deseja de forma alguma, né? Inclusive, o trabalho da segurança é prevenir para que isso não aconteça.
Mas é muito mais fácil para mim falar com pessoas que já sofreram acidentes ou pessoas que já presenciaram acidentes dentro da própria equipe, porque ela já se despertou para a conscientização e já entendeu que aquilo precisa ser trabalhado e incorporado na rotina. Quando eu falo normalmente para turmas jovens, pessoal que nunca sofreu acidente, eles falam assim, não, nunca sofri acidente até hoje. Eu falo assim, nada. Eu falo assim, nenhum choque. Ah, não, choque já. Choque a gente toma toda semana. Mas não caí ainda. Entende? Normalizaram o choque como parte da atividade, isso sequer é mencionado como acidente. E esse tipo de cultura que a gente precisa começar a trabalhar com as nossas equipes. E eu falo que a equipe é muito reflexo da gestão. Perfeito. A equipe de campo vai refletir exatamente aquele comportamento que o pessoal da gestão tem. Então, se para você é frescura, é bobagem, é perda de tempo, vou perder produção, a sua equipe vai refletir exatamente a maneira como você se comporta. Como está transmitindo aquela mensagem. A mesma coisa de qualidade de rede, de material, né? Então, quando o gestor não tem essa preocupação da qualidade, o colaborador não vai ter também, né? E uma coisa que eu acho legal, assim, de segurança, para a grande maioria, e eu me coloco junto nesse balaio da grande maioria, porque eu comecei na Telecom também antes da NR35. Então, eu aprendi de uma forma e hoje eu tenho consciência que tem que ser diferente, por questões de segurança. E naquela época já, o técnico de segurança era uma empresa grande, a gente tinha técnico de segurança, e o técnico de segurança é a pessoa chata. Sim. É o que vai lá, o que incomoda, que engessa o processo, o que sempre traz custo. E na grande maioria das empresas não tem essa visão de, poxa, ele não consegue, ele não está colaborando com a empresa, ele está prejudicando. E a proposta é que se tenha totalmente ao contrário. É uma pessoa que está lá zelando pela segurança, trazendo novas técnicas, talvez, acompanhando e tudo mais. E uma coisa que eu acho que pode ser o culpado disso por exemplo, a gente vai fazer um curso de NR e ficar horas e horas e horas aprendendo como, por exemplo, vamos lá, fazer pintura de fachada. Sim, exatamente. Poxa, a gente não quer fazer pintura de fachada, a gente quer trabalhar no poste. Treinamentos genéricos. Específicos, né? O área industrial, por exemplo, Exato. Um treinamento voltado mais para a área industrial, mas, poxa, eu não vou trabalhar numa montadora de carros, eu vou trabalhar subindo em poste. Então, eu acho que essa falta de conexão entre o instrutor com o que o colaborador, o que o técnico vai fazer mesmo. Vai fazer no dia a dia. Distancia muito, né? Não conscientiza. Exatamente, não toca no coração dele, né? Esse é o diferencial do nosso treinamento. Os nossos treinamentos são na atividade do técnico. A gente vai falar bastante de poste. A gente fala muito de sistema elétrico de potência. A gente vai fazer todos os tipos de ancoragem da escada, seja no poste, seja no vão. Vamos falar de ferragens nos postes adjacentes, né? Quando a gente faz a ancoragem da escada, quando a gente encosta a nossa escada na cordoalha, a gente tem que pensar que a cordoalha em si é extremamente forte e robusta. Ela tem uma carga de ruptura muito além daquela que a gente precisa. Mas e a ferragem que está ancorando? Acompanha ela? Que acompanha, ela está adequada para poder suportar o impacto de uma possível queda? E uma coisa bem interessante que você falou é a questão do técnico ser visto como uma pessoa chata que está trazendo dificuldades. Eu sempre começo meu treinamento falando com o pessoal, gente, não é uma coisa que eu fico feliz ou orgulhosa em trazer para vocês. Mas, se você sofre um acidente em campo amanhã, a minha vida segue exatamente igual. E dos outros colaboradores também, e do dono do provedor, do seu gestor, tudo igual. É a sua vida que Exato. está sendo impactada nesse momento. É a sua relação familiar que vai mudar nesse momento. Porque normalmente quando a gente fala com técnicos de telecom, são normalmente arrimos de família. Então, além de ser uma pessoa especial para aquele grupo familiar ao qual ele pertence, ele também é a principal fonte de renda na maioria das vezes. E como que vai ficar aquela família e aquela casa se ele faltar? Seja como pessoa, seja como fonte de renda. Seja porque teve um acidente, ficou acamado, seja porque teve um acidente que teve sequelas mais leves ou mais pesadas, ou infelizmente, no pior dos casos, porque veio a óbito. O que vai ser daquela família, daquelas crianças crescendo sem pai, sem mãe, daquele lar que vai perder ali a força maior de receita no final do mês,
né? Então é muito fácil para mim falar sobre segurança. Não sou eu que no final das contas estou me expondo ao perigo, são eles. Então é bem complicado para mim às vezes entender como a gente é visto como vilão, enquanto a gente está ali para cuidar deles. Para a gente mesmo não muda nada. Para voltar para casa com segurança. Exato, para voltar para a família. É duro, família. Dói dizer isso, dói pensar nisso, mas alguém tem que dizer e é a verdade. As verdades precisam ser ditas. Eu costumo dizer que nesse mundo da segurança não existe mais o óbvio. A gente não pode pressupor que isso é óbvio, todo mundo sabe. Então, os óbvios precisam ser ditos, né? A ideia da gente trazer essa conversa para cá, de eu ter aberto a minha rede social para ficar dando dica de segurança, a ideia é exatamente trazer os óbvios, né? Às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para você, às vezes é novidade para uma outra pessoa, e assim a gente vai conseguindo normalizar a segurança e compreendendo que existe sim uma forma correta de fazer, que existe sim um modo de você trazer profissionalismo para a sua equipe e de continuar atendendo, fazendo uma gestão de tempo adequada para que a segurança não precise pagar a conta, né? São coisas que quando a gente começa a fazer de fato, a gente acha que é complicado, a gente acha que é difícil, a gente acha que está deixando o processo moroso, mas a partir do momento que a gente incorpora, né, essas práticas na nossa atividade diária, no nosso dia a dia, a coisa simplesmente flui e a gente consegue fazer essa gestão de tempo trabalhando em outras áreas que a gente antes deixava de lado, né? E aí agora a gente vai trazer elas para a pauta, vamos trabalhar ali para fazer uma gestão adequada de tempo para que aquela atividade flua de uma maneira rápida e a segurança não precise pagar a conta. Não precisa abrir mão de segurança em momento nenhum. Se você não conhece o trabalho da Cláudia, não conhece o perfil dela no Instagram, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o perfil da Cláudia. Sempre tem dicas, sempre tem alguma coisa rolando, tem uma caixinha de pergunta. É um espaço que você pode também tirar algumas dúvidas pontuais do que você pode fazer para tornar a sua atividade, para tornar o seu trabalho cada vez mais seguro. Cláudia, história deve ter um monte de histórias aí por aí desses treinamentos. Sim. A parte legal dos treinamentos é você justamente poder interagir, escutar uma história que aconteceu no provedor e tudo mais. E dessas histórias que você já ouviu, não sei se você quer compartilhar alguma história aqui ou tu quer contar um pouquinho pra gente o que é mais comum de erro na hora de subir que a gente poderia evitar com um simples detalhe. Isso, exatamente nos treinamentos é o momento que eu mais aprendo, porque por mais que eu venha acompanhando essa atividade há mais de 20 anos, observando e analisando, é quando eu implemento uma solução e trago para os meninos no treinamento e eu falo assim, e aí, o que vocês acham? Como a gente pode fazer para ficar melhor? E eles sempre trazem algumas questões, umas a gente conversa, eu explico para eles que realmente é daquela forma, que não tem jeito, né? Porque são questões de, mas é muito nó, é muita corda, né? Isso aí realmente a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Mas tem questões que são super enriquecedoras. Por exemplo, quando a gente faz a amarração da linha de vida na escada, a gente vai supor que ele está trabalhando com o corpo dentro da escada. Mas aí eles me falam, tá bom, Cláudia, ficou legal, bacana o processo, mas existem momentos que a gente precisa subir um pouco mais alto, por exemplo, e a gente não vai conseguir colocar a escada tão alta, então o nosso corpo vai sair um pouquinho da escada. A gente vai ficar ali entre os primeiros degraus da escada. E aí a linha da vida, ela passa a ficar um pouco mais baixa. O trava-queda, além do fator de queda, ele tá maior que 2, tá igual a 2, ele ia ficar travado, ele ia ficar preso. E aí, nesse momento, eles teriam, né, por hábito, se soltar do sistema de retenção. É ligeirinho. É rapidinho, é aquele rapidinho, sabe? Que rapidinho, só vou mexer ali e já volto. E é nesse rapidinho que o acidente acontece. Então, nesse momento, por exemplo, para essa situação específica, a gente ensina a fazer a transposição da linha de vida. E nesse momento você consegue puxar a linha de vida, trazer ela mais para cima, e aí ela vai te acompanhar e vai continuar fazendo o papel dela de retenção de queda, no caso de uma queda. São coisas que entram no automático. A gente fala assim, tem que fazer isso, tem que amarrar, tem que fazer nó. Mas eu gosto de fazer um comparativo, por exemplo, com um conector mecânico. Nossa, é chato fazer esse fast connector. Tem que clivar, depois tem que limpar, não, depois tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas hoje os técnicos fazem isso uma semana, depois está fazendo de olho fechado. Vira hábito fazer um conector rapidinho. Né? Tudo tomando que é novo, cuidados. Demora um pouquinho. Até entrar na rotina e você vai fazer sem nem perceber. Pô, você que trabalha na rua aí o dia inteiro, montando caixa de emenda, por exemplo, montando CTO,
Eu tenho certeza que quando você está na sua mesinha ali fazendo fusões, você está fazendo fusão, você está aqui no telefone resolvendo alguma coisa, fazendo fusão, montando a caixa, olhando o projeto, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque virou hábito. Sim. Então, por que não o hábito virar a amarração da escada? Exato. E aí tem uma coisa legal nisso que eu acho que é o seguinte... a recomendação, aí você me ajuda com nos números das recomendações, mas ela sugere um trabalho em dupla. Na verdade, essa questão ela é bem específica mesmo, né? Eu tenho uma opinião já formada sobre isso, mas isso vai variar de profissional para profissional, tá? Mas a NR35 pede que todo trabalho em altura seja supervisionado e que essa forma de supervisão vai se dar na análise de risco, na análise de perigo, e isso é feito por cada profissional de segurança. E depende de cada situação também. Depende de cada situação. Quando a gente está falando de implantação de rede, por exemplo, estamos falando de equipes extensas, trabalhando todas juntas no mesmo ambiente, ok, ali... Mais tranquilo. Mais tranquilo, o pessoal pode fazer a supervisão entre eles, a gente pode ter uma pessoa fazendo supervisão de várias outras que estão trabalhando em altura. O problema maior é quando vai fazer instalação, ativação, que normalmente o pessoal usa só uma pessoa e acha que ali naquele momento está ganhando algum tempo porque tem cada uma fazendo um atendimento de maneira separada. E aí eu te pergunto, se esse colaborador tiver um acidente, um mal súbito, receber uma descarga elétrica e ficar em suspensão inerte, porque a NR35 também traz essa questão da suspensão inerte e pede que a empresa estime o tempo de descensão daquela vítima que está em suspensão inerte, porque é uma coisa que pode trazer problemas e agravos para a saúde, até óbito, inclusive. Como que você vai fazer? Você está lá sozinho, trabalhando. Já ouvi muitas coisas que para mim são absurdas, tá? De empresas fazendo tipo de supervisão remota. Como a gente faz? É muito diferente, por exemplo, de eu ter um trabalho em altura dentro de um galpão, monitorado por câmeras, certo. Onde eu tenho um operador ali das câmeras que está vigiando, e aí eu vou avisar, estou indo para a sala X, fazer um trabalho em altura, e aquele operador vai ficar ali me monitorando por câmera, e se eu tiver qualquer tipo de acidente, ele rapidamente consegue acionar o plano de emergência da empresa, né? Que é outra coisa também que a gente precisa falar sobre, porque as empresas não têm plano de emergência na grande maioria das vezes. Não adianta só o EPI. Não adianta só. O EPI é a última coisa na hierarquia de gestão. Então, para mim, é muito estranho quando se fala em supervisão remota na nossa atividade, que a gente está na rua. Como seria uma supervisão remota? Eu fiquei me perguntando. Falou supervisão remota, telecom... Entende? Eu já ouvi empresas falando que, o funcionário vai subir, aí ele tem um dispositivo que vai marcar ali um tempo, aí daqui 5 minutos, vamos supor, eu vou colocar ali um timer, aí vai tocar, se ele ainda não tiver descido, se ele não tiver desativado aquele dispositivo, é porque ele está lá em cima, e aí alguém vai ligar para ele. Eu já ouvi isso, para mim não faz sentido. Alguém vai ligar para ele, nesse momento já tem um agravante dele estar atendendo o celular no alto do poste, né? Que não é uma boa prática, e aí se ele não atender, eles vão entender possivelmente que ele teve algum problema. Temos uma emergência. Não se sabe há quanto tempo e não se sabe quanto tempo que um resgate demoraria a chegar. E a suspensão inerte já começa a trazer agravos para aquele trabalhador. Depende muito do porte, tá? Do estado de saúde, se é uma pessoa mais robusta, mais franzina, se tem uma boa saúde ou não. Inclusive até a hidratação, tanto que você está hidratado nesse momento. Hidratação também é uma boa prática que a gente tem que adotar. Vai depender muito, mas entre 4, 6, 8 minutos você já começa a ter algumas sequelas em decorrência da suspensão inerte. Então, como você vai garantir que uma equipe de resgate, seja própria, seja externa, vai chegar lá a tempo de poder socorrer ou fazer a descensão daquele trabalhador que está suspenso? Se ele tiver suspenso. 4 minutos passa muito rápido. Sim, e se ele tiver suspenso. Se a sua equipe usar um sistema de retenção de queda. Se ele tiver feito as amarrações da maneira adequada. Porque quando a gente sai para fazer inspeção de campo, às vezes, a gente vê que por mais que hajam processos desenhados em alguns casos, nem sempre eles são aplicados. É o famoso rapidinho, né? E quando a gente está trabalhando de dupla, voltando nesse assunto, no mínimo de dupla e os dois tendo noções de resgate, enquanto um está montando num poste, o outro pode ter 2 escadas no carro, o outro já está fazendo a ancoragem da escada no segundo carro. Esse é o ponto que eu quero chegar. Né? No segundo poste, a gente tem duas escadas, 2 sistemas de ancoragem, 2 pessoas, e ele vai facilitar muita coisa, né? Um pode fazer a supervisão do outro? Pode, o ideal é que esteja em solo, porque se vai, por exemplo, uma descarga elétrica na rede inteira, os 2 se acidentam, né? Quem vai acionar o plano de resgate? Não faz sentido os 2 subirem cada um num poste simultaneamente. Sim, para poder ajudar ali, no caso, não faria sentido na atividade em si, mas a escada já poderia estar sendo montada no segundo poste. E eu tenho que vir nesse poste, eu tenho que voltar naquele, eu tenho que vir aqui de novo porque faltou de fazer uma coisa, a escada está lá. Sinalizado e tudo mais. Esse assunto está muito
Tá muito quente pra gente, tá muito fresco por vários motivos. O primeiro é que a gente sempre se preocupou com a qualidade da rede, qualidade do provedor, qualidade das coisas, e segurança faz parte disso. Então, sempre foi uma preocupação na Fiber School segurança, né? E isso vem de bagagem. Eu já penso assim antes mesmo de estar aqui na Fiber School. E nos últimos dias, essa semana, aconteceu que nós estamos passando por um processo de atualização em 2 dos nossos cursos, que é o curso IoT, que é o técnico que ativa clientes, e o nosso curso de fusão e certificação, que é do técnico que constrói a rede, que são os 2 técnicos que trabalham nos postes. Então, esse assunto está quente para a gente, está latente por isso, porque nós passamos essa semana captando essas imagens. E ficou muito claro, ficou muito evidente isso. Poxa, está em dupla, é uma dupla, é o custo dobrado. Ok, mas são 2 pessoas fazendo uma tarefa, então, por aí, né? Por isso, o tempo dessa tarefa já diminui, porque são 2 pessoas fazendo a mesma tarefa, digamos assim, e você pode ir intercalando. O técnico está fazendo uma coisa, o outro está amarrando, o auxiliar está amarrando escada. Sim. O técnico está dentro da casa do cliente, o auxiliar já está sinalizando a área que vai colocar a escada e tudo mais. Então, o trabalho em dupla, além de ser mais seguro, ele flui melhor. É uma gestão de tempo mais bem aproveitada. A princípio pode te parecer um custo extra, mas à medida que o pessoal for pegando, né, o ritmo de trabalhar em dupla, você vai perceber que o trabalho vai fluir melhor. Inclusive, a gente não pode falar, você mencionou qualidade de rede, a gente não pode falar de segurança sem falar em qualidade de rede. Lembra que eu mencionei lá no começo, quando a gente vai fazer a ancoragem no vão, das ferragens, né? Uma justificativa do mercado, do pessoal que fornece equipamento, é que com a migração da rede metálica para ótica, os cabos ficaram mais leves, alguns não precisam de cordoalho porque são autossustentáveis, ok? De fato. A maioria utilizada. Sim. Ok, é verdade, né? Mas o que isso acabou acontecendo? Acabou trazendo uma adaptação das ferragens também que vão fazer a ancoragem dessa rede, né? E aí o que a gente precisa pensar é, se o trabalhador precisa trabalhar naquele vão, normalmente porque tem uma emenda, porque tem uma reserva técnica lá, porque tem estados, né, que já levaram, por exemplo, a emenda para o vão, em alguns ainda tem, né, igual aqui em Santa Catarina ainda tem no poste, lá em Minas, por exemplo, já é tudo no vão. Se nesses vãos onde o trabalhador vai precisar encostar a escada dele, eu não considerar a carga extra da escada e a força-momento da queda, para aquela ferragem poder estar adequada para ser um ponto de ancoragem para eu poder colocar a escada ali, mais para frente o que vai acontecer é que a gente vai acabar inviabilizando a nossa própria atividade. E aí a gente querendo fugir de custo e trazendo para a nossa rede ferragens mais singelas, né? Com o objetivo de economizar, porque de fato não precisa uma ferragem tão robusta. Porque o cabo é leve. Porque o cabo é leve. E aí eu não penso que naquele ponto especificamente, onde vai ter uma ancoragem de escada naquele vão, eu preciso cuidar disso, eu vou inviabilizar esse tipo de acesso. E aí eu vou ter que, por exemplo, cair, vamos supor, eu recebo ali uma visitinha do Ministério do Trabalho e ele vai questionar porque eu tive um acidente no vão, ele vai questionar onde eu estava ancorada e ele vai falar que aquele sistema de trabalho em altura não é adequado e ele vai me pedir, então, para usar um cestinho. E aí você percebe como eu comecei tentando economizar e acabei inviabilizando a minha atividade ali, caindo num gasto que eu não precisaria ter. Se eu tomasse cuidado com esse tipo de coisa, né? O próprio fato de eu planejar a rede, deixando ali uma reserva técnica na emenda, para poder trazer a caixa para baixo, fazer a minha fusão de baixo. Isso tudo já é segurança. Aí é um ponto importante. Você usou uma palavra bonita, né? Uma ferragem singela. Ferragem ruim mesmo, vamos falar a verdade aqui. Então a gente tem lá postezinho, a CTO foi parar no vão, a reserva foi parar no vão. A gente vai trabalhar no poste e ativar um cliente, a gente não pode trabalhar assim na escada, pendurado. A gente precisa trabalhar dentro da escada, certo? Sim, com o corpo dentro da escada. Corpo dentro da escada, legal. Então a gente precisa fazer o quê? Deslocar a escada para o vão. Aí eu botei a escada no vão, eu tenho uma fita de inox, fininha, com o grampo aquele, o gancho, me fugiu o nome agora, dentado, fecho dentado, com um supa de plástico, segurando o meu cabo. E aí? O cabo segura. Cabo segura, mas e o peso da escada, mais os meus 80 quilos em cima da escada? Sem equipamento. Sem equipamento, sem... Fora uma possível força-momento de uma queda. Uma queda. Quando a gente faz a queda, a gente faz uma força-momento que precisa ser considerada. Entendi.
Entendi. Então, é bem complexa essa questão, né? E quando eu falei em hierarquia de gestão de risco, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar sempre evitar, no nosso caso, o trabalho em altura, o trabalho em proximidade da rede elétrica. Então, o fato de eu ter, por exemplo, aquela reserva ali para trazer a caixa de emenda para baixo já vai minimizar o meu tempo de exposição ao perigo, porque eu vou estar trabalhando em solo. Eu fazer o meu conector em solo, né? É uma prática que a gente precisa adotar, inclusive porque a qualidade da própria execução da tarefa em si, seja fusão, seja fazer o conector, fica muito melhor, né? A gente nem consegue comparar esse tipo de coisa. A própria evolução, agora a rede pré-conectorizada, já diminui bastante também o meu tempo de trabalho lá em cima da escada. Então, isso tudo também tem muito a ver com segurança. Né? O próprio fato da gente não deixar aquela flecha muito grande, né, no meu cabo, para quando o pessoal for trabalhar no vão, eles não tiverem dificuldade de colocar a escada, de achar cadê a cordoalha correta, né? Eu fazer a instalação no padrão adequado, principalmente quando é encabeçamento de cordoalho, que a gente vê muito, é o pessoal instalando como se fosse passagem, né? E tem o padrão correto de instalação para encabeçamento e principalmente o uso adequado das ferramentas. E aí, assim, a gente não fez a estrutura correta, a gente precisa subir lá naquele determinado vão para trabalhar, aí a gente resolve usar o quê? Resolve usar a estrutura da operadora que já está lá. Mas quem disse que aquela estrutura teve uma revisão que está ok? Quem disse que não é uma rede da Oi que está lá há 30 anos? E quem disse que sempre haverá uma estrutura de operadora para eu poder me ancorar nela? Exatamente. Tem provedor que não tem coragem de ancorar a escada na própria cordoalha. Isso é legal, não é? Nem um pouco. Né? Usa dos outros daí. São as verdades que precisam ser ditas. E aí eles vão lá e encostam na coleguinha. E aí, se não tiver coleguinha lá? Complicou. Né? Ou seja, essa sempre existe, né, essa relação. Quero qualidade, eu preciso investir. Quero segurança, eu preciso investir. Quero esses dois e quero produção junto, preciso investir também. Ah, não, mas eu quero mais produção e não quero investir. Opa, vai aumentar o risco, vai diminuir a qualidade. Então, a gente precisa balancear isso, claro, sem abrir mão da segurança em momento nenhum. E a gente precisa considerar que a gente pode fazer, por exemplo, uma ancoragem de escada com corda, ok? Vou gastar menos dinheiro agora, né? Tenho 10 equipes, tenho 15 equipes, vou comprar corda para eles e vou dar corda, vai ficar bem mais barato. Mas se eu quero fazer um pouquinho mais rápido, sempre vai existir a opção da catraca. A catraca é super rápida. É um investimento um pouquinho maior a princípio, mas você não vai ter que ficar comprando catracas a cada 3 meses. Você vai trabalhar com a sua equipe também essa questão de manutenção, de higienização, né, dos próprios equipamentos que eles têm para eles. E é muito comum, às vezes, quando a gente chega no treinamento, eu estou com o meu cinto, eu estou com o meu óculos, os meninos falam assim, nossa, eu quero um igual ao novinho, seu. Hein? Tá bonitão. E eu falo assim, mas você vai ter o mesmo cuidado que eu tenho? Você sabe quantos anos tem esse equipamento? É óbvio que eles usam muito mais, né? Sim. Que eu uso muito menos, mas existe todo esse processo, esse cuidado na manutenção que a gente pode também trabalhar com o pessoal. Isso é muito interessante. A gente trazer essa gestão de EPI também para a empresa. Quando a gente fala de segurança do trabalho, o pessoal acha que é só amarrar a escada, né? E não é. Não é. Existem equipamentos, dispositivos específicos, a gente tem muita pesquisa de mercado, o pessoal já começa a investir, mas a partir do momento que a gente negligencia esse tipo de coisa, a gente deixa, inclusive, de ser um mercado promissor para o mundo da segurança. A gente vai sendo marginalizado, o pessoal vai colocando a gente de lado, o pessoal da Telecom não compra, não usa. gosta de cinto bom, porque eles têm que trocar o cinto a cada 3 meses, então eles nem compram cinto. Vamos fazer um cinto mais ou menos para o Telecom. Isso é triste, porque eu já ouvi isso, né, de vários fabricantes que me procuram para falar assim, a gente está com os produtos aqui para mandar para você testar, para você ver se é bom. Tem um cinto de Telecom. Eu falo assim, bacana, manda sim. Eu conheço a marca, eu sei o padrão dos cintos. A hora que chega o cinto da Telecom... É outro cinto. Pelo amor de Deus, por que a Telecom ficou com o pior? Mas você entende que a gente mesmo vai deseducando as pessoas a como nos tratar? A gente precisa trazer, então, um nível mais alto para o nosso segmento. Uma exigência maior para o nosso segmento e ir trabalhando, por outro lado, o pessoal que vai fazer o uso disso, né? Eu acho muito triste ver a maneira como as pessoas já incorporaram acidentes como parte do trabalho. E a gente ainda não aprendeu a incorporar a segurança como parte da atividade. Mas eu vou subir ali só para poder testar, para ver se tem sinal no
na CTO, são 30 segundos. Eu vou gastar aqui 5 minutos amarrando e desamarrando uma escada, não são 30 segundos de atividade. Então, se você vai gastar 5 minutos amarrando e desamarrando a escada, são 5 minutos e 30 segundos de atividade. Isso precisa ser incorporado, né, na nossa mentalidade, no nosso dia a dia. Eu acho que esse é o caminho, esse é o ponto, esse é o mundo que eu quero construir, esse é o propósito do meu trabalho e é por isso que eu gasto tanto. Poderia fazer segurança, eu, Cláudio, profissional, em outro segmento que já está mais amadurecido nesse sentido? Poderia. Ficaria mais fácil o teu trabalho. Muito mais fácil, mas meu mundo é a telecom. E eu desenvolvi treinamentos específicos para a telecom, né? Eu brinco, meu coração bate telecom. Poderia fazer segurança em qualquer outro segmento e ganhar muito mais dinheiro com isso. Mas a ideia é trazer realmente uma valorização para o técnico, é trazer esse upgrade, né? Na segurança dos profissionais de telecom. Vamos falar de corda? Bora falar de corda. Corda é legal. Corda é. Eu aprendi essa semana, meu mundo não é segurança, mas eu aprendi essa semana que a gente estava gravando as imagens que tem diferença de corda. Sim. Questão de segurança, questão de vida útil, questão de impacto, questão de cuidado, questão de validade. Sim, e de vida útil. Ele prestou atenção no treinamento, ele estava acompanhando, vai ganhar até o certificado. É muito divertido a gente participar de algo novo assim, porque a gente aprende. Então, quem tem interesse em aprender, aprende. Eu aprendi muito essa semana. Quem estava gravando com a gente nossa produção aprendeu também. Podem receber certificado. Verdade. Mas fala para nós um pouquinho sobre a diferença de corda. Sim. Acho que é legal. Existe a corda da linha de vida, né? Que é uma corda normalmente com uma alma e 3 capas ou uma alma e capa, né? Vai variar de fabricante para fabricante. A espessura dela tem que ser compatível com o trava-queda que você está usando, mas o ponto X da questão são as boas práticas no uso da sua corda, né? Por exemplo, você vai ver no treinamento, se você fizer, se não fizer eu te convido a fazer, porque ficou bem legal, que toda vez eu coloco as minhas cordas, seja em baldinho, seja em sacola. A minha corda não pode ir no chão. A minha corda não vai no chão e às vezes eu brinco com os meninos no treinamento, eu falo assim, quem deixar a corda da professora no chão não ganha certificado. E aí eles colocam e ali eles vão aprendendo a colocar a corda em saquinho. Por quê? Qualquer sujidade, contato com água suja, com poeira, com o próprio tempo, exposição de chuva, de calor. Às vezes a pessoa fica com preguiça de tirar a linha de vida, bota a escada no rack lá e faz o transporte da escada com a linha de vida passada. Isso vai diminuindo a vida útil da escada. A gente tem um processo de inspeção das cordas que a gente faz, que o pessoal que é de campo a gente chama de inspeção rotineira, que todo dia eles têm que verificar a corda deles, tem que ver se ela está ok. As minhas cordas são inspecionadas, são usadas só em treinamento, e a gente já teve uma experiência de em um dos treinamentos, a corda estava ok para uso, estava apta, mas não era 100% nova, e aí veio um rapaz um pouco mais pesado, e quando a gente foi fazer a simulação de resgate, bem lentamente, mas bem lentamente mesmo, o trava-quedas dele vinha descendo, bem devagarzinho, ele falou assim, professora, tô descendo. Tá descendo. Eu falei, pode ficar tranquilo, né? Tá dentro do nível de segurança. Se você vier descendo devagarzinho desse jeito, você vai demorar 3 dias para chegar aqui embaixo. Tá tudo tranquilo, está seguro, mas em uma corda que é super bem cuidada e super bem tratada. Ela não ficou presa na escada, no sol, na chuva, jeito de nenhum. noite. Eu trato delas com muito carinho, eu limpo minhas cordas. Chega a ser até engraçada essa relação minha com os meus equipamentos, né? E aí um menino, num treinamento anterior, tinha falado assim pra mim, olha, você vai me desculpar, tá? Aqui eu tô tratando, vou falar com você sinceramente. Falei, pode falar, adoro que falem comigo sinceramente. Aqui eu tô colocando a corda no saquinho porque é a sua corda e porque você falou que a gente não ia ganhar certificado. Mas na nossa vida não vai funcionar assim não, tá? Eu não vou fazer isso no meu dia a dia. Eu falei, olha, tranquilo, tá? Obrigada pela sinceridade, mas pensa comigo. Você vai montar todo um sistema, você vai montar toda uma estrutura, mas você não teve cuidado e carinho com a sua corda. Aí, ok, você gastou ali aquele tempo, aquele carinho, o pessoal da empresa investiu para te dar aquele equipamento, você montou sua estrutura. Uma corda boa. Você precisou que ela faça a sua redenção, ela tá podre. Porque na hora de colocar ela no saquinho, você ficou com preguiça. Na hora de trazer ela para o baldinho, você ficou com preguiça. Então, na hora que ela deveria reter a sua queda, ela estava podre, arrebentou e você caiu no chão. E aí? E aí, vai ter valido a pena? Por um detalhe de colocar a corda no saquinho, de colocar a corda no baldinho, né? De tirar ela do carro quando você vai fazer, de tirar ela da escada quando você vai fazer o transporte da sua escada. E, Cláudia, e aquela cena é engraçada.
Até me enrolei na pergunta aqui, mas às vezes a gente está mania... Eu trabalhava com torre, né? E quando eu comecei a correr perigo, digamos assim, na rua, e a questão da idade também nem sabia que era perigo, né? E aí eu começava a olhar para cima, a torre. A gente começa a observar as torres, em cima de um prédio, em cima do morro. E aí quando a gente foi para o mundo da fibra, né? Fibra, poste, a gente começou a olhar os postes. Então, acontece muito. A gente está almoçando, encostou um cara com uma escadinha ali no poste, já... Isso, a gente já fica de olho observando. Tá dirigindo, opa, estão subindo lá naquele poste. É isso aí. Inclusive, eu vi entrando no loteamento onde eu moro, eu te mostrei, aquele dia que a gente foi gravar por lá, eu achei uma bandeja de emenda, de caixa de emenda, presa num vão, junto com o cabo. Aí o cidadão fez o seguinte, pegou o cabo, botou 2 alças para segurar o cabo, fez a fusão, fez lá em cima com certeza e botou uma bandejinha e tá lá. É um tempão. O famoso tá tudo certo para dar errado, Depois né? eu volto. Depois eu volto e arrumo. Tá bom. E aí a gente aprende, né? Voltando ao início, mas a gente aprende a observar postes. Sim. Você sempre cuidando de postes. E o que me chama muito a atenção é que colocou a escada, pegou a cordinha da escada, passou em volta do poste, amarrou. Pronto, a minha escada está amarrada. Estou seguro. Essa é uma questão que acontece demais, né? O pessoal pega aquela cordinha de acionamento da parte extensiva, enrola no poste e amarra. E aí, sempre que eu vejo os meus alunos fazendo isso, quando eu peço para eles posicionarem a escada, eles fazem isso, eu falo assim, olha, não tem problema nenhum você amarrar essa cordinha aqui, mas que fique claro que você amarrou ela só para não ficar balangando. Isso daqui não é ancoragem, né? Porque nem essa corda, e nem a roldana, e nem o próprio desenho da amarração tem resistência mecânica bastante para suportar o impacto de uma queda. Inclusive, se você pegar essa escada e balançar, você vai ver que ela roda. Torcida, né? Ela roda. Escada amarrada embaixo e estendida no comprimento máximo, se você não fizer a amarração superior, roda. Né? E você tem que pensar que quando você cair, você não vai cair com educação e elegância, com o corpo retinho, dentro da escada. Sim. Você pode cair para qualquer lado, você não sabe o que está acontecendo ali em cima. Então, você tem que se prevenir para que naquele momento, se você cair, a escada não rode, porque senão a amarração só de baixo, às vezes não, a maioria das vezes não é suficiente, você precisa fazer 2. A norma, inclusive, pede 2, sempre que possível. Só em casos onde não é possível, ela pede para priorizar de cima. Entendi. Prioridade de cima. Porque esse cara não cai pelo menos, tem que escolher, né? Exatamente. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, tá? A gente tem que ter cuidado e começar a ver a segurança dessa forma. Uma outra coisa que acontece quando o pessoal vai trabalhar no vão. Existe dispositivo de ancoragem para vão, tá? Existem também alguns acessórios de escada que o pessoal usa. Eu costumo falar que eu não gosto porque não é uma ancoragem completa, é meia ancoragem, que normalmente é um gancho, e aí ele está protegendo só a parte de cima. Então, ele é meia ancoragem, a parte de baixo ficou aberta. Mas eu prefiro os dispositivos que abraçam a rede inteira. Mas uma coisa que o pessoal faz e que é muito comum e que eu vejo sempre que eu vou sair e que eu pergunto para os meninos, né, até questão de prova minha, é correto amarrar o talabarte de posicionamento na rede e na escada para fazer a ancoragem da escada? Não. Não é correto, não é adequado, não é a maneira segura de fazer. O talabarte de posicionamento serve para o posicionamento do trabalhador, para que naquele momento em que ele sempre tem que estar com 3 pontos de apoio na escada, pelo menos 2 pés e uma das mãos, para que naquele momento ele possa trabalhar com as mãos livres. É a única função do talabarte de posicionamento, que inclusive nem pode ser usado para retenção de queda, porque uma vez eu já peguei um trabalhador que passou o talabarte de posicionamento dele no braço da luminária e ele estava pendurado, então nem aquele ponto lateral do cinto, nem o próprio talabarte foram desenvolvidos com o objetivo de reter queda, né? Então, além do mais, ele estava em um ponto energizado, estava tudo errado ali, coitado. Tudo certo para dar errado. E eu tenho certeza que se ele fez isso é porque ele não tinha noção dos perigos aos quais ele estava exposto, para estar fazendo aquela lambança de uma maneira tão à vontade e natural. É o natural que assusta, né? Mas assim, o que eu penso assim disso, Cláudio? Eu acho que, no geral, a gente se preocupa com a nossa segurança, no geral, né? A questão de fazer isso todo dia, a gente vai tendo confiança e a gente vai abrindo mão e aí que mora o perigo. Mas eu gosto de fazer comparativos. Eu vou trazer um comparativo com rede, né? O que é comum quando a gente vai construir uma rede? Vai atender um prédio, usar o cabo AS, botar a CTO dentro do prédio, usar aqueles mesmos materiais que a gente utiliza para uma rede tradicional para atender casas.
Só que existem outros materiais óticos. Existem materiais, por exemplo, específicos para prédio. CDOI, um cabo óptico indoor, que seja BLI, que seja possível a gente dobrar ele ao invés de passar um cabo AS dentro de uma tubulação pequena. Enfim, tem diversos materiais específicos para isso. Tem fibra ótica drop que a gente cola beirando o rodapé e ela nem aparece, por exemplo. Ah, é um absurdo de caro isso, Machado. É um absurdo se a gente for usar em todos os clientes, mas tem situações que é até melhor usar aquela solução ali. E o que ficou muito claro essa semana que a gente estava gravando para mim é que existem EPIs para diversas situações. Então, por exemplo, corda. Eu tenho a minha corda da linha da vida, que serve para quê? Para segurar esse impacto, essa tração. Legal. Ela tem uma carga de ruptura específica, adequada, pré-determinada. Vou usar ela para subir material? Não. Existe corda específica para isso. Preciso amarrar a escada, mas está obstruído. Então, talvez eu não tenha como amarrar da forma tradicional. Eu vou ter que ter uma outra forma de ancorar a minha escada. Talvez só pelo topo, talvez eu precise disso, talvez eu precise daquilo. Então, eu penso que, às vezes, a gente fazer errado é por não também conhecer as possibilidades. Sim. A gente precisa desenvolver, né, esse olhar crítico para que a gente possa adaptar às situações, né? O sistema de ancoragem, ele vai ser desenhado pelo profissional de segurança do trabalho, sim, mas o trabalhador pode participar nisso ativamente, trazendo situações reais do dia a dia dele, como eu já contei que os meus alunos me trazem, né? E que as empresas para as quais eu presto consultoria, eu às vezes tenho um momento com os meninos que eu falo assim, e aí, o que aconteceu de diferente essa semana? Fala para mim o que tá ruim. O que tá difícil. O que tá difícil, o que vocês não estão conseguindo fazer. E naquele momento, juntos, a gente vai pegar todas as situações reais e trazê-las para um laboratório para a gente poder fazer o estudo da solução adequada e entregar essa solução para os meninos, né? Você quer saber um exemplo bem claro? Saindo agora de escada e indo para EPI, era muito comum quando eu ia fazer inspeção de campo e aí eu falava com os meninos, a própria inspeção no pátio da empresa, eu falava assim, pega lá os EPIs de vocês para a gente fazer uma inspeção juntos. E aí eles vinham e traziam os EPIs deles. Chegavam assim já. É até bem tranquilo, mas eles trazem os EPIs deles e aí eu olhava assim, então vamos começar pela luva, todo mundo pega a luva. Aí a luva deles de vaqueta, branquinha, impecável. O cinto tava horroroso, tava em estado de miséria, mas a luva tava impecável, limpinha. Eu falei assim, ninguém tá usando a luva, né, gente? Ah, Cláudia, essa luva é muito ruim, essa luva tira o nosso tato. Aí a gente não consegue fazer as coisas que a gente tem que fazer, porque fica embolando. Falei, beleza, mas não pode trabalhar sem luva. Então, pere que eu vou pesquisar uma luva que dê mais um pouquinho de tato, mas que tenha propriedade de proteção contra corte e perfuração. Beleza? Beleza. Fui no mercado, trouxe para eles fiz as minhas pesquisas, trouxe para eles uma luva anticorte que dá um pouquinho mais de tato, que eu até cheguei a mostrar no treinamento, né, que a gente usou lá no campo também. Aí eles usaram a luva e a luva super funciona. E aí, toda vez agora que a gente vai fazer a inspeção, a luva tá com sinal de uso, né? Eu ensino para eles que eles podem lavar, tem a maneira adequada de lavar cada EPI, né? Normalmente é só com água e sabão neutro. Lá no manual do fabricante, ele traz as informações de higienização. Aí eles estão lavando a luva deles, eles estão usando a luva deles. Então, são soluções que a gente vai adaptando conforme a necessidade. Você citou aí o problema da escada, que às vezes não dá para amarrar porque tem uma lixeira encostada, né? Então, a gente vai precisar analisar essa situação, fazer uma amarração superior, fazer uma amarração um pouco mais alta, uma coisa diferente, uma amarração em X no poste, já, se não der para fazer um estaiamento puxando para baixo. Mas são coisas que a gente vai trazendo e que são muito ricas, porque a gente vai trazendo desse contato com o pessoal que está executando a atividade. Então, não tenha medo e nem vergonha de trazer a situação real para o profissional de segurança que está te acompanhando na sua empresa. Tragam essas situações, falem sobre isso, né? É isso que vai ajudando a melhorar a qualidade da coisa. Perfeito. É isso que resolve o problema, é isso que traz a conscientização. Isso. A gente sente que, realmente me entendeu. Ele me entendeu e ele trouxe uma solução para resolver o problema. Isso. É isso. Legal. Cláudia, últimas dicas assim, entendi. Últimas dicas, como que o provedor pode... Aquele caso, vamos lá, vamos supor que você está começando, você é pequeno, você faz tudo, você está se virando. Cara, a gente sabe que tudo custa caro, mas a vida é o que mais custa caro nisso todo. Mas o que é o mínimo que a pessoa tem que ir atrás para realmente conseguir se preservar? Isso. Eu costumo trabalhar com prioridades, né? Existe a segurança do trabalho no papel.
Eu faço a segurança de documentação para o empregador, porque ele precisa ter, mas eu falo que eu gosto da segurança fora do papel, aquela segurança exequível. Então, eu elenco prioridades quando eu vou fazer um atendimento a um cliente, por exemplo, em consultoria. O que é mais crítico? O que é que a gente vai precisar trabalhar primeiro? Cláudia, eu não tenho dinheiro para comprar isso tudo de uma vez. Cláudia, eu não tenho como manter você aqui para fazer isso tudo de uma vez. Vamos fazer por prioridades. Aquilo que, dentro da avaliação preliminar de risco, pegou um maior número, né? Porque o risco ele é mensurado. Então, aquilo que foi mensurado como mais severidade, maior probabilidade de ocorrência, a gente vai trabalhar primeiro. Por exemplo, a grande maioria das vezes, Cláudia, amarrar a escada no poste. Vamos começar com o sistema de ancoragem em linha de vida. É o mínimo que a gente vai fazer, né? E aí a gente vai apagando esses pequenos incêndios e vamos adaptando. Ah, Cláudia, dá uma olhadinha aqui no EPI dos meninos, vê se está ok. Olha, essa botina não tem proteção contra risco elétrico. Eu te aconselho que tenha. Mas eu vou ter que trocar a botina de todo mundo. À medida que você for comprar novas botinas, você já vai comprando da botina correta, né? E toda vez que for comprar alguma coisa, me pergunta se é isso mesmo, né? Existe o CA, e o CA ele é aprovado para determinados riscos. Então, a gente tem que saber o que a gente está comprando. O próprio capacete. Eu já vi muita gente, na internet, inclusive, com capacete porque o pessoal fala assim, eu preciso de um capacete para trabalhar em altura. Capacete de alpinista não tem aba, capacete de alpinista não tem rigidez de elétrica. O nosso capacete é diferente. Alpinista para impacto, estou enganado. Só impacto, e muitas vezes só no topo, às vezes nem na lateral, né? O capacete que eu gosto que os meninos usem, ele é do tipo 2, que previne contra impacto no topo, para queda de ferramentas, sobretudo, quando o pessoal está trabalhando em cima e eu estou embaixo. E na lateral também, porque se eu caio e bato com a cabeça no poste, ele também tem que ter uma proteção. Esse é o tal aba total? Aí pode ser aba total ou aba frontal. Quanto a isso, eu não tenho objeção, né? Mas se você tiver fácil acesso ao aba total, porque nem sempre o pessoal acha de uma maneira fácil. Se você tiver fácil acesso ao aba total, priorize ele, né? Mas se você não tiver o aba frontal, atende. A jugular de 3 pontos, se você tiver fácil acesso a ela, priorize. Mas se você não tiver a outra jugular, atende. Mas preste bastante atenção, sobretudo, na rigidez elétrica desse capacete. Até quantos volts ele suporta, porque ele é uma proteção adicional contra um contato acidental com uma possível rede energizada. Eu vou estar com a minha canetinha detectora de tensão, que é outro item que é de prioridade 0, que eu tenho que ter um para cada técnico, o que está em cima, o que está embaixo possivelmente vai precisar subir para poder fazer um resgate, vamos supor, né? Os dois têm que ter essa ferramenta. Até para ter uma reserva, né? Até para ter uma reserva, se a sua não estiver ok naquele dia, você não precisa ficar correndo atrás do técnico para fazer a troca do seu equipamento, você teria uma reserva ali para trabalhar. Então, você precisa ter os equipamentos mínimos, as ferramentas mínimas. Eu vou subir no poste, eu vou detectar a tensão, mas se por um acaso, no que eu estiver subindo, antes de eu chegar lá em cima com a minha canetinha, minha cabeça acidentalmente bate numa rede energizada, o meu capacete tem que ter certa rigidez elétrica para que ele absorva aquele choque. Então, são coisas assim pequenas, são detalhes pequenos, que é a minha vida, é ficar observando a atividade de vocês técnicos e ficar pensando o que pode acontecer ali de ruim que eu posso evitar, trazendo alguma boa prática ou mexendo em algum tipo de procedimento ou incluindo algum tipo de proteção na rotina desse trabalhador. É isso. Afinal de contas, eu aprendi contigo que telecom é mais perigoso do que a concessionária de energia. Tem isso. Quer explicar essa história? É uma história até interessante, né? Eu estava dando treinamento numa empresa e aí no horário de almoço eu subi para um restaurante para almoçar. E aí, como o Machado disse, a gente não pode ver um poste, uma atividade em poste que a gente para olhar o que está acontecendo. E estava tendo uma manutenção da concessionária de energia elétrica na linha viva, né? Ou seja, na linha energizada. E ali eles tinham um protocolo que eu fiquei encantada. Eu parei, larguei o almoço, não almocei nesse dia porque eu fiquei acompanhando a atividade. E nisso eu estava paradinha lá, quietinha fora, né? Da área de perigo deles, estava fora do cordão de isolamento, mas fiquei lá paradinha olhando. Admirando aquela obra de arte da segurança, e o pessoal já começou a ficar incomodado, o pessoal que estava executando, e foi olhando assim para mim, tipo, o que essa mulher está fazendo aqui? Aí eu comecei a conversar com eles e explicar o que eu fazia, que eu trabalhava com segurança, que a gente estava inclusive fazendo um treinamento ali embaixo, mas que a minha área era um pouquinho mais abaixo do poste, que eu era da turma da Telecom. E nesse momento ele virou para mim e falou assim: então o seu trabalho é mais perigoso que o nosso.
E naquele momento eu não entendi direito, mas não quis criar atrito, né? Eu estava observando o trabalho dele, eu estava fazendo amizade ali, não quis criar atrito. E depois eu fiquei pensando, né? Cheguei com aquilo na cabeça e falei assim, como assim? Meu trabalho é mais perigoso que o dele, ele está mexendo na linha viva, 13.800 volts, ele estava mexendo ali naquela rede primária do poste. Mas se a gente parar para pensar, é de fato, porque o protocolo deles é tão rico em detalhes, tão bem executado, a comunicação é perfeita, o tempo inteiro eles estão se comunicando, profissional do topo com profissional da base, com central de comando, e tem todos os processos e as ferramentas adequadas para fazer, que naquele momento eles eliminam todo e qualquer perigo e executam a atividade com muita segurança, ainda que a rede seja energizada. Ao passo que a gente que chega lá para fazer fazendo, sem tomar as precauções necessárias, está sim exposto a perigos reais que eles eliminaram executando um protocolo de maneira impecável. Então a gente precisa trazer esse movimento para dentro da telecom. A gente precisa incorporar essas boas práticas dentro da telecom. Fora aquelas que são obrigação legal, né, Machado? A gente está falando aqui de boa prática, a gente está falando de segurança e tal, como se fosse uma opção. Vou escolher segurança do meu provedor. Algumas coisas até são. Não, quero usar a luva de vaqueta. Não, vou usar a luva lá que a Cláudia escolheu. Isso é opção. Mas tem que usar a luva? Mas tem que usar a luva. Tem coisa que não é opção, que é obrigação legal, e a gente precisa entender isso, né? Não vou fazer segurança porque eu quero, porque agora meu provedor já chegou em determinado padrão e eu quero fazer segurança. Eu vou fazer segurança porque é sua obrigação legal, você precisa, do mesmo jeito que você vai emitir nota, do mesmo jeito... É obrigação legal. Eu tive uma ideia, vou pegar aquela luva que a Cláudia indicou e eu posso fazer meu conector lá em cima da escada. Essas boas ideias não são legais. Não adianta. É a famosa boa ideia, né? Eu falo assim, aí vocês vão fazer e vão ter a brilhante ideia de... Essas brilhantes ideias são... Isso é uma coisa legal, pessoal, uma coisa muito legal. Se você for um técnico... Não é nenhum favor você ganhar o EPI, é uma obrigação você ganhar o EPI e você ganhar treinamento para usar aquele EPI também. As NRs, elas são longas, elas são extensas, tem várias orientações, várias obrigações lá. Por quê? Porque realmente é um assunto muito denso. Nós fizemos toda a gravação do curso, mas não é um curso de segurança. Nós passamos noções, procedimentos, cuidados... Mas não são 40 horas como tem uma NR. O curso de formação inicial de NR10 são 40 horas. O curso de periódico de NR10 já são 8. E o curso de NR35 são 8 horas. Tanto formação inicial quanto periódico. O curso de NR6, que é EPI, são 4 horas. E você só precisa refazer se houver mudança de equipamentos ou de procedimentos ali dentro da sua empresa. Alguns assuntos se misturam. Então, uma vantagem que eu tenho, por exemplo, é de eu conseguir oferecer esses 3, porque o NR10 precisa ser um profissional de elétrica, eu também sou engenheiro eletricista, então eu consigo fornecer os 3 treinamentos de uma vez só. A gente vai falar sobre todos eles ali e a gente vai tratar e abordar esse tema. Então é um fator, porque a grande dificuldade da maioria dos meus clientes eu não posso parar a minha equipe 40 horas para fazer um treinamento. Então a gente adequa, a gente divide a turma, fala assim, quantas turmas você precisa? Eu preciso de 2 turmas, eu preciso de 3 turmas, eu preciso de 4 turmas. E aí a gente atende exatamente a demanda dele. Ou então, eu tenho, minha equipe é pequena, eu só tenho um técnico para disponibilizar por vez, porque os outros vão precisar estar trabalhando. A gente encaixa eles nas turmas abertas, né? Então, assim, jeito de fazer tem, tá, gente? Precisar fazer, precisa. Né? O que a gente precisa mesmo é trabalhar a questão da vontade e da cultura. E conscientização. A conscientização é a chave. Tá joia. Cláudia, obrigado, muito obrigado pela conversa de hoje. Acho que foi bem interessante a gente olhar para a segurança com outro olhar. A gente entender que é importante. Simples, é importante. É a minha segurança, é a segurança do colaborador, é a segurança de todo mundo, é o que interessa além das obrigações. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Eu espero que a gente tenha conseguido te ajudar um pouquinho. Plantar a sementinha. Plantar a sementinha, assim, poxa, preciso olhar para isso. Preciso melhorar, preciso corrigir, porque eu acredito que a grande maioria dos provedores já entenderam que precisa ser mais profissional para sobreviver. E o ser mais profissional não é só entregar mais internet, usar as melhores caixas, os melhores materiais. Não é, vai além disso. A empresa precisa ser melhor, a empresa precisa ser mais saudável, os colaboradores precisam estar mais envolvidos. A gente, inclusive, tem uma live com isso.
que é o colaborador em primeiro lugar. Cliente em segundo lugar é o nome desse conteúdo. Os olhares estão se voltando para esse mundo de provedor, né? É um mercado em evidência. É um mercado que está em evidência e nesse momento é a nossa hora de trazer à tona as nossas dificuldades que não foram tratadas naquele primeiro momento e trabalhar nelas agora. Exato. Né? Perfeito. Então é isso. Inclusive, a gente quando fala de acidente, a gente precisa saber que a comunidade que a gente atende também está de olho na gente. Qual seria o impacto na sua comunidade de atendimento se um colaborador seu vier a óbito por negligência? Pesado, né? Já pensou nisso? Uhum. Qual que é o seu provedor? O meu provedor é o provedor X. Aquele do rapaz que veio a óbito Aquele que ficou pendurado lá? Aquele que deu tumulto aqui no bairro, que o rapaz faleceu? Uhum. Essa e a imagem? comunidade fica de olho, viu? Fica de olho. Ó, a gente estava gravando, estava lá tudo bonitinho, estava isolado, produção tudo certo. Daqui a pouco a proprietária da casa chegou na casa dela, não estava obstruída a entrada dela, estava fora da zona de... Estava fora da zona de risco. Zona de risco, estava fora. Objeto. Ela já atravessou o carro lá, abriu a janela. Ai de vocês deixar lixo aqui na minha calçada. Fechou o vidro e entrou em casa. Então a comunidade lá tá de olho. Tá de olho. Tá observando. Está sendo observado o tempo inteiro. Hoje em dia tem câmera filmando tudo. Né? Então presta atenção nisso também. Fica ligado e fica esperto. Fica ligado, daqui a pouco você tá no YouTube lá. Nos grupos de WhatsApp. Cláudia, obrigado mais uma vez, obrigado mesmo. É muito bom a gente poder conversar sobre segurança. Obrigado a você que acompanhou esse conteúdo também, esse Fibercast. De novo, tomara que essa sementinha tenha ficado aí na sua cabeça. Se você já se preocupa com tudo isso, ótimo, excelente, perfeito, tá certo. É assim que tem que ser mesmo. Bora continuar amadurecendo essa ideia, né? Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer e uma honra estar falando sobre segurança e principalmente para vocês, que são técnicos, que são a razão primeira do meu trabalho, que é cuidar para que você chegue em casa no final do dia com segurança. Então, se você tiver qualquer dúvida também, pode entrar em contato que a gente esclarece. Ó, aqui embaixo está o perfil dela, viu? Para você seguir, acompanhar, pegar dica. E essas dicas com certeza vão melhorar, vão te auxiliar no dia a dia. Valeu e até o próximo Fibercast.